Ao longo de seu profúcuo reinado sobre a terra de Israel, o rei Davi, que gostava de chamar a si mesmo de mavioso salmista de Israel, sofreu 2 tentativas frustradas de lhe tirarem o poder real. Curiosamente, as 2 foram protagonistas por filhos seus, Absalão e Adonias. Absalão era o filho mais belo e mais carismático do já maduro rei Davi. E conta a Bíblia que ele iniciou sutilmente seu plano de tomar o poder, contribuindo para gerar um sentimento de revolta no povo. Se posicionava estrategicamente à porta do palácio para receber a todos os que pretendiam ser ouvidos pelo rei, e abraçava ao povo simples para lá corria. Aos poucos, muitos do povo passaram a supor que talvez Absalão desse um rei melhor que seu pai Davi. Por algum tempo, ele de fato conseguiu usurpar o trono, mas acabou encontrando a morte pelas mãos do general Joabe, fiel aliado de Davi. Muitos anos mais tarde, Davi já era bastante idoso e os seus ministros saíram em busca de uma mulher que o aquecesse. Porque naquela época era costume, quando o rei já estava para morrer, ele não tinha mais aquele negócio na pele que a gente sente temperatura. Eles pegavam, por incrível que pareça, eram obrigados mesmo. Eles chegavam na cidade, devastando a cidade. Eles pegavam virgens, moças bonitas, formosas, quentinhas, em hormônios, trazia a criatura coitada e submetia aquela menina a ficar dormindo ali com o rei. Ela tinha que aquecer pelada mesmo o corpo do rei, ela tinha que abraçar o rei e ficar. Muitos reis, é claro, papavam essas meninas, né? Aproveitavam pra... Mas diz aqui que Davi não tocou na menina, né? Ficou registrado assim. Tá escrito, a gente tem que acreditar porque tá registrado. Mas a maioria dos reis, né, não perdia tempo, né? Vê minha filhinha. Era uma coisa terrível que acontecia. E aquilo ali era uma coisa que era só da realeza. Só os reis podiam ter esse título, não podia mais nenhum. Aí diz aqui, mas é sério, gente, é uma coisa. Quando eu li, eu fiquei horrorizada, mas é a vida, fazer o que aconteceu. Por algum tempo, ele de fato conseguiu usurpar o trono, mas acabou encontrando a morte pelas mãos do general. Aqui essa parte eu já li. Muitos anos mais tarde, Davi já era bastante idoso. Aqui eu entro na parte que eu me empolguei tanto que eu até Muitos anos mais tarde, Davi já era bastante idoso e os seus ministros saíram em busca de uma mulher que o aquecesse. Encontraram então a jovem Abisag, sunamita, a quem a Bíblia descreve como formosa. Dizem que ela era linda, a Bíblia escreve assim, né? Também eles não pegavam feia, tinha que ser mulher bonita, formosa, acho que de corpo, de tudo, né? Pra poder chegar lá perto do rei. Pouco depois do surgimento de Abisag no palácio, Adonias resolve que precisava reinar urgentemente e tenta liderar uma mobilização política para fazê-lo rei da nação. A intervenção de Batseba, mãe de Salomão, foi decisiva para que Davi coroasse em vida ao filho Salomão, a quem Deus havia prometido o trono. Não sei se a mesma mulher era a mesma mãe do outro, porque o Davi tinha muitas mulheres, era um harém. Então não se sabe exatamente se era a mãe também ou se era uma outra madrasta. Passado algum tempo, Adonias vai até Batseba e pede que, já que não ficou com o trono, ao menos pudesse ter Abisag, a criada de Davi. Olha como ele era tarado, ele botava os olhos mesmo nas mulheres do pai, olha só. Quis a mulher, né? Porque ele sabia que não tinha sido pegada ela, entendeu? Olha só a situação da coisa. O negócio de prostituição já era desde a descendência do início. Aqui, ó, a criada de Davi como esposa. Ele queria a mulher como esposa. O contexto deixa claro que a razão que motivou Adonias a querer usurpar o trono de Davi foi a paixão por Abisag. Ele enlouqueceu quando viu a criatura, que tinha a tarefa de cuidar de um homem idoso. Ela foi lá pra cuidar do homem idoso, tá ligado? Porque o cuidado daquela época era esse, entendeu? Tinha outros cuidados, mas um desses era incluído. Não significa que hoje em dia essas coisas possam ser feitas, né? Você aí que trabalha com idoso, abra seus olhos. Resumindo, tô brincando, né, gente? Mas é sério, diz a história aqui. Salomão considerou o pedido um verdadeiro absurdo. Imagina, Salomão se horrorizou, como é que podia, né? Ele nunca tinha botado os olhos nas mulheres do pai dele. Aí o outro irmão já tava botando os olhos lá na outra. Ele enlouqueceu, achou aquilo um verdadeiro absurdo. E Adonias encontrou a morte, tiveram que morreu, né? Porque mataram, porque naquela época era assim. O rei tinha as mulheres dele, as concubinas dele, tinha tudo, era as concubinas, as virgens. E tinha as concubinas que era só pra aquilo. Tinha as mulheres que era só pra fazer filho. E ainda tinha as virgens ainda que era pra ficar ostentando, olhando, dizendo, eu tenho. Essa aqui, quando eu quiser, eu toco, entendeu? Isso aqui é só pra me ficar olhando, é meu troféu. Era exatamente assim. E naquela época, os filhos que iam
prosseguir, eles não podiam tocar nas mulheres do pai antes que o pai morresse. Não podia haver esse tipo de coisa. Mas tinha uns que eles iam, entendeu? Tentavam pular cerca escondido. E quando encontrava, a lei era clara. Pagava com a vida. É importante destacar que a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Portanto, é perfeitamente coerente analisarmos este episódio à luz das nossas prioridades. Eu sempre analiso isso, sempre pauto. Tem sempre que analisar e não generalizar. Coisa que a maioria generaliza e não analisa, né? Pois muitos cristãos têm usurpado todos os dias um trono que pertence a Deus. Uns como Absalão pelo desejo de poder, outros como Adonias pela luxúria. A ninguém cabe usurpar o trono e a autoridade de Deus nas nossas vidas. Quando ministros de Deus, que se apresentam como servos de Cristo, comportam-se como ladrões do rebanho, estão abusando de uma autoridade que não lhes pertence. Quando usam os velhos e surrados chavões do estilo, quem manda aqui sou eu, estão deixando do lado de fora aquele que efetivamente deveria mandar, o Espírito Santo de Deus. Quer ser bem-sucedido e viver muitos anos? Deixe intacto o lugar que pertence a Deus na sua vida. E não tente assumir um controle que pertença a Ele. Confie plenamente em sua autoridade. E Ele te guiará por veredas tranquilas. Coisa que ninguém quer. Ninguém quer aceitar. Porque todo mundo fica assim. Exatamente como Absalão, exatamente como Adonias. Nesse estado que se encontra. E é mesmo. A coisa tá feia mesmo. Só o sangue de Jesus tem poder. Sabe? Tem gente, tem pastor que lê isso aqui. E acha que pode ter um monte de mulher. Tem pastores que acreditam que eles têm esse direito, entendeu? De ter um harém de mulheres, porque se Davi teve, por que eu não posso? Né? Porque não sei o que existe. É por isso que tem muitos pastores na igreja, até idosinhos também, que botam os olhos das meninas formosas, entendeu? Olha para aqueles corpos lá reluzentes, aquela coisa tremenda, e pensa mesmo que pode chegar chegando. É uma coisa triste. Sabe? Porque eles leem a Bíblia sem discernimento espiritual. Eles leem com a carne, com a paixão, com o sexo envolvido no corpo. Tomando, entendeu? Prendendo fogo desesperador ali. É isso que eles focam, entendeu? Eles não conseguem focar na grandeza de Deus, no estudo. Sabe? Eles não conseguem se impor, não, eles ficam ali na carne, no fogaréu, no desespero sexual, entendeu? De pelo menos de morrer alegre e feliz. É assim que eles ficam na mente, né? Tô indo, partindo dessa pra outra, mas antes eu vou aproveitar a vida. Né? A carne gritando, né? O capeta gritando. Só o sangue de Jesus, isso é muito terrível, é realmente muito triste, de fato. A outra parte diz, o uso do poder. O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23, versículo 11. No entanto, nada de futebol. Costumo dizer apenas que sou torcedor do Grêmio, porque na tradição combativa da nossa cultura gaúcho, que é gaúcho, tem que ter posicionamento definido em todas as questões. Já não gostei, porque eu sou gremista. Isso não quero saber o que o homem vai falar aqui, senão eu vou me sentir ofendida. Que horror. Resumindo, inclusive no esporte. Ah, ele tá entrando num assunto de esporte, ok. Vamos prestar atenção. Roseli, não te equivoque antes. Mas mesmo minha ignorância oceânica sobre o assunto não me impediu de ver que nessa terça-feira, dia 11 de maio de 2010, o país parou diante da TV para ver o técnico Dunga anunciar a escalação oficial. Os convocados para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo na África do Sul. Se fosse um presidente eleito anunciando seu novo ministério, com certeza não despertaria tanto interesse. Talvez por isso mesmo o Brasil tenha tantos craques de bola e tantos políticos lamentáveis. Mas isso é assunto para outro texto. Ah, tá, me assustei, entrei em desespero aqui agora. Me assustei, eu pensei comigo assim, como eu ia dizer, meu Deus, sério, uma hora a gente aí respeita disso. Mas me assustei aqui agora, realmente, gente, chegou a me dar até um calorão. Mas resumindo, o que pude observar aqui ou ali? Nas inevitáveis críticas, a lista de atletas convocados é que Dunga preferiu atletas de talento mais moderado, mais modesto, porém mais pacatos e cordatos a outros nomes que deram show na Copa do Brasil. Nem me lembro dessa Copa. Quem tava lá, assiste aí, comenta aí, porque eu não me lembro, eu realmente não consigo lembrar. Mas de temperamento mais indócil. Meu irmão mais velho, que foi repórter esportivo, olha que chique, mano, ó, o cara é da elite. Muitos anos de sua carreira, escreveu algo interessante. Olha o que o irmão dele escreveu. Comandante inseguro prefere comandados bonzinhos, que digam amém a tudo. Dunga só levou os escoteiros e deixou de fora os problemáticos. Olha o que o irmão do cara botou, mano. Nossa, ó. Vou pegar isso aqui pra mim, pra minha vida. Longe de mim
deixar de mencionar que a disciplina dos convocados lhes valeu a convocação. Mas a questão aqui é outra. O bom uso do poder e da liderança é um tema que transcende o futebol. Na política, na escola, no mundo do trabalho e especialmente na igreja, não é difícil nos depararmos com pessoas que têm dificuldade de trabalhar com quem tem a coragem de pensar autonomamente. Olha o nome que diz. Muitos líderes preferem a comodidade de trabalhar com quem não externa opiniões divergentes, ainda que pense, do que o desafio enriquecedor de conviver com diferentes perspectivas do ser humano. E é verdade, é uma das coisas que pastores odeiam, é ovelhas pensantes. Pastor odeia ovelha calada, pensante, que age sem dar primeiro para ele alguma coisa, porque eles odeiam. Um pastor que conheci confessou certa vez um raro momento de sinceridade, que a maior dificuldade que encontrou na nova igreja que foi pastorear era justamente lidar com pessoas que tinham sido disciplinadas por outros líderes antes dele. Nos locais que ele trabalhou, e aqui ele relata, antes de todos tinham sido formados ao seu modo, e era mais fácil. Creio que na época ele não compreendeu a rica oportunidade que Deus estava lhe dando, de exercer o poder como um serviço, não como um mecanismo de controle, como fazem os inseguros. Pode ver que é verdade isso aqui. A maioria não gosta de pegar já a igreja que outro já agiu, porque para ele é difícil chegando com a sua ideologia. Porque os outros já estão lá há muito tempo, ó, em sabedoria, aprendendo, então eles não gostam. Eles gostam de pegar gente burra mesmo, ignorante, que está chegando agora para ensinar o que eles querem. Não como um mecanismo de controle, como fazem os inseguros, que sempre se tornam autoritários. Ao menor sinal de objeção de qualquer que seja, partem para o surrado, quem manda aqui sou eu. Ou mesmo retiram o incômodo personagem de suas funções, acusando-o de estar fora da visão. Aí começa aquele negócio de disciplina. Vai pro banco 40 dias. Tu vai ficar 6 meses no banco só pra enfraquecer a ovelha, entristecer a ovelhinha e mandar a ovelhinha vai de uma vez. Isso já aconteceu várias vezes comigo, então eu sei o que eu tô falando pra vocês. Porque imagina essa mente que eu tenho, né? É difícil, né? É muito difícil se submeter às vezes, né? Complica. E aí, olha o que diz mais aqui. Jesus nos dá um poderoso ensinamento a respeito disto. No capítulo 20 de Mateus surge uma controvérsia entre os apóstolos sobre quem deles era maior, e Jesus intervém dizendo que na fé cristã